Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para esse webinar do Bureau Verde. Agradecemos a presença e a participação de todos vocês. Eu passo agora a palavra para o César para fazer o início aí da apresentação pela Serasa e, na sequência, nós damos a continuidade a esse Bureau. Muito obrigado. Olá, um bom dia a todo mundo. Meu nome é César Vieira, eu sou gerente executivo para o agronegócio pelo Data Lab, que é a divisão de pesquisa e desenvolvimento da Serasa Experian. E desde já agradeço a todos aí pelo interesse, pela presença nesse nosso webinar, onde vai ser discutida a nova regulação do Bacen, né, denominada do Bureau Verde, que representa mais um estágio extremamente importante aí na evolução, né, do mercado financeiro brasileiro, em linha com as boas práticas, com governança socioambiental. E acho que é muito oportuno, inclusive, para nós da Serasa Experian, que recentemente tem se posicionado estrategicamente para servir ao agronegócio, buscando trazer soluções para os riscos de crédito e socioambiental do setor. E temos clientes de diversos setores econômicos, né? Então, desde o mercado financeiro, os grandes operadores, aí, os grandes players do mercado financeiro, até pequenas e médias empresas, mas que atendem ao agronegócio, né, com produtos e serviços, e onde a gestão de risco é cada vez mais, de forma crescente, né, extremamente relevante, né, para o setor de atuação delas. Nossa estratégia envolve, né, desenvolver soluções que tornem a Serasa tão relevante ao agronegócio como já é para outros setores, e em função desse nosso posicionamento estratégico, deve ser de conhecimento da maioria de vocês, isso foi anunciado, inclusive, publicamente, a Serasa Experian adquiriu participação majoritária no capital da Brain, que é uma startup especializada em Big Data para o setor do agronegócio, atende também a diversos clientes de diversos segmentos da indústria, com uma plataforma ágil de captura e entrega de dados, e em função disso é extremamente oportuno esse webinar, né? Acho que a plataforma da Brain tem sido chave na nossa aceleração de produtos e no posicionamento comercial também. Então foi um fator determinante, inclusive, para a nossa organização desse webinar. Enfim, acho que hoje a gente vai ter o privilégio de debater o Bureau Verde, né, com participantes aqui do mais alto nível do mercado, renomados, e agora eu vou passar a bola para o nosso mediador do debate, o Davi Télio, né, que vai poder apresentar todo mundo e começar a conversa aqui. Bom dia, Davi. Obrigado, César, muito obrigado. Primeiramente, aí eu gostaria de agradecer o convite da Serasa para esse importante webinar Bureau Verde. É uma grande honra estar fazendo parte desse webinar com palestrantes ilustres e tão conhecidos profissionais do mercado, e é uma grande honra estar aqui. Eu sou o Davi Télio, com 32 anos de experiência na gestão de riscos do agronegócio, tanto em crédito quanto em financiamento, passando por indústrias de máquinas agrícolas, agroquímica, Syngenta no Farm, FMC e agora como diretor executivo da Terra Magna. Estou aqui para a gente fazer um debate, conciliar e ver o que nós conseguimos entender no máximo de profundidade possível sobre esse assunto, em detrimento do curto espaço de tempo que nós temos. Primeiro, eu queria colocar aí para cada um se apresentar, os palestrantes, para a gente conhecer primeiramente cada um de vocês e depois, na sequência, a gente inicia nosso debate. Por favor, Cláudio. Obrigado, Davi. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade do Banco Central participar desse evento, falar um pouco sobre nossos projetos. Meu nome é Cláudio Filgueiras, eu sou o chefe da área que cuida de toda a parte de regulação, supervisão e controle do crédito rural do Banco Central. Eu trabalho no banco há mais de 20 anos, já passei pela área bancária, pela área de mercado de capitais, pela área de cooperativas e hoje eu cuido da área de crédito rural, que envolve toda essa parte do agronegócio. Espero poder mostrar para vocês esse projeto nosso, que já começou há alguns anos e agora deve culminar com alguns incentivos e um novo TI, uma tecnologia muito, muito importante que nós vamos implementar no controle e na regulação do agronegócio por parte do Banco Central. Obrigado. Bacana, Cláudio, muito obrigado por se apresentar. Ticiane? Acho que está no mudo.
ainda continua no mudo. Vamos fazer o seguinte, passamos para o Renato Girotto, ele se apresenta e na sequência a gente põe para a Ticiane. Renato? Bom dia, pessoal. Bom, é um prazer também e uma honra poder participar desse webinar, tá? Um webinar extremamente importante, tá? Que vai falar de temas novos, né? Extremamente significante para o setor de crédito agrícola. Meu nome é Renato Girotto, eu sou CEO da Brain, a empresa de tecnologia mencionada pelo César agora há pouco, que foi adquirida pela Serasa Experian. Bacana, obrigado, Renato. Agora eu gostaria de passar a palavra para se apresentar o Renato Barros, da Planeta. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aí o convite por participar desse evento. Eu sou Renato Barros Fracino, da Planeta Securitizadora Agro. Tenho mais de 25 anos de experiência em financiamento no agro e temos feito recentemente várias operações verdes, né? Vários CRAs verdes. Obrigado. Obrigado, Renato. Agora, por favor, André. Oi, bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite para participar do evento. Eu sou o André Gleiser, sou cofundador e CEO da AgroLand. A AgroLand é uma fintech que está em processo de aprovação pelo Banco Central para se tornar uma SCD. E a nossa missão como companhia é fazer crédito para produtores rurais de pequeno e médio porte de uma forma simples, rápida, ágil e sem burocracia. Bacana, obrigado, André. Agora vamos ver, Ticiane. Oi, agora me ouvem? Perfeitamente. Perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da gente falar sobre esse birô que vai não só revolucionar, mas mudar, né, as nossas práticas aqui no agro, dentro e fora da porteira. Meu nome é Ticiane Figueiredo, eu sou especialista em crédito e barter e advisor do Conacred, né, o Congresso de Crédito do Agronegócio, e vamos aí debater esse assunto. Muito bacana. Obrigado, Ticiane. Então, já começando aí no assunto, para que vocês tenham uma noção do que nós vamos debater, o objetivo desse webinar é apresentar a nova regulação do Burô Verde, além de debatermos sobre a importância de adequação socioambiental na concessão de crédito. Durante esse bate-papo, um webinar, vamos transformar isso numa sala de bate-papo. É importante que vocês interajam com a gente aí através dos chats, fazendo perguntas, colocando ideias, dando sua opinião a respeito do webinar. É muito importante essa interação, contamos com vocês. No final dessa apresentação do webinar, nós vamos ter também uma possibilidade de vocês responderem a uma pesquisa sobre esse webinar, o que vocês acharam, quais são as críticas, quais são as recomendações, e o mais importante é vocês darem dicas do que nós poderíamos estar discutindo numa próxima oportunidade. Não deixe de participar, é muito importante para todos nós e não adianta ter muita experiência do lado de cá se vocês não participam, não tiram dúvidas, e a gente pode até contribuir com isto. Muito bem, nesse webinar nós vamos falar sobre o recente anúncio do Banco Central, agora de julho, sobre o início do Birô Verde. Nesse sistema, a entidade ligará operações com características verdes à tecnologia de georreferenciamento para evitar concessão de crédito e projetos em áreas protegidas, ou seja, por exemplo, áreas ambientais. Para explicar melhor como funciona essa regulação, nós convidamos o Cláudio Filgueiras, chefe da Unidade Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e Proagro do Banco Central, para explicar para a gente com mais detalhes o que ele poderia já adiantar para a gente, como vai funcionar e o que a gente espera a partir desse momento. Cláudio, por favor. Muito obrigado, Davi. Obrigado a todos. Eu vou fazer uma breve explanação sobre esse projeto, mas antes disso eu vou contextualizar na história do crédito rural em relação ao Banco Central, em relação às missões nossas e tudo que nós fazemos. O Banco Central ele tem como principal missão cuidar da estabilidade dos sistemas financeiros. Só que muitos dos créditos, toda a parte de crédito que envolve não só o sustentável, mas o crédito como um todo,
passa dentro do sistema financeiro, tem muito crédito que é feito no mercado de capitais, mas o sistema financeiro é meio que o pivô de todas essas operações. O Banco Central ele tem como responsabilidade olhar o crédito e, por si só, ele criou alguns anos atrás uma área específica para olhar o crédito rural em si, para dar toda a atenção necessária ao crédito. Nós criamos um sistema onde o sistema inicialmente só registrava, depois qualquer operação de crédito rural para ser cursada dentro do sistema financeiro nacional tem que primeiro ser registrada nesse sistema. Hoje, esse sistema tem cerca de 1.300 críticas e torna esses dados muito relevantes, muito utilizados e bem seguros para todos que usem essas informações. Essas informações hoje, ela consolidada, ela está disponível no site do banco, em português e inglês, é acessada por gente aqui no Brasil, gente fora, quem faz agronegócio no dia a dia, e a nossa ideia é pegar esse sistema, pegar essas informações que já eram razoáveis e torná-las melhores ainda do que já eram. E tornar isso uma ferramenta de utilidade para melhorar de forma assustadora o crédito rural no nosso país. Então, vamos lá explicar um pouco sobre essa consulta pública e sobre essa regulação que vem dessa consulta pública e que vai começar a ser implantada a partir do segundo semestre agora, como o Davi falou. Em março, nós fizemos uma consulta pública tentando capturar como que nós poderíamos agregar a sustentabilidade às operações de crédito rural no nosso país, as informações e tudo mais. Hoje, nós já temos um sistema que faz isso, que eu já tinha explicado, e se nós formos olhar, a missão do Banco Central é justamente zelar pela estabilidade. Só que hoje em dia, na hora que nós vamos zelar pela estabilidade, nós começamos a ver que vários bancos centrais do mundo, se não é a particularidade do Banco Central do nosso país, já começaram a olhar de forma mais acurada toda essa parte climática, toda essa parte de sustentabilidade nas suas operações. Por quê? Toda vez que você tem qualquer desastre, qualquer evento, ou qualquer algo que venha atrapalhar o funcionamento das empresas, dos negócios, ela, de uma certa forma, reflete aonde? Dentro de todas as instituições que estão por trás do crédito. Então, isso passou a ser uma agenda dos bancos centrais, olhar de forma mais acurada e mais granular toda essa parte da estabilidade. Onde que nós entramos? Nosso país tem um volume grande de operações de crédito rural dentro do sistema financeiro, uma boa parte subsidiada, outras não. A parte subsidiada envolve recursos do Tesouro Nacional, recursos nossos que estão sendo transferidos para o governo pela parte de impostos e volta na parte dos subsídios para o crédito. Então, o Banco Central passou a olhar de forma mais minuciosa isso. Esse sistema que eu estou mostrando aqui é o sistema de registro das operações de crédito rural. Todas as operações que nesse sistema são registradas, não pode ter hoje nenhuma operação em carteira de nenhuma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central que não tenha previamente sido registrada aqui. Ele começou em 2013, hoje ele tem cerca de 1.300 críticas, ele olha vários detalhes. Vou dar um exemplo bem clássico e que hoje em dia envolve muita tecnologia que nós começamos a criar alguns anos atrás. Não se pode ter operações de crédito rural no sistema financeiro sem, no mínimo, ter a coordenada geodésica. Seria como no imobiliário, eu não posso conceder um crédito sem ter o CEP da residência, sem saber onde é que é o prédio. Então, hoje, no crédito rural, não se concede operações de crédito rural sem ter a coordenada. Qual foi o primeiro grande trabalho de TI que nós fizemos alguns anos atrás e trouxe muita ajuda para o mercado? Não se permite que duas operações estejam ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não podemos ter alguém plantando no solo, subsolo e nuvem usando a mesma coordenada geodésica. Não existe mais isso hoje. Já existiu por erros, por diversas outras situações. Hoje, então, nós temos o advento de ter todas as coordenadas. Nada mais justo que, ao momento que tem todas as coordenadas, que passemos a usar a tecnologia disso para melhorar ainda mais a qualidade das nossas operações. Hoje, no Sicor, são registrados cerca de 2 milhões de operações de crédito. Isso dá 160 bilhões de reais por ano. O estoque hoje está em quase 5 milhões de contratos, com 285 bilhões de saldo ativo. O que se registra hoje? Vou dar um exemplo prático.
eu tenho hoje como saber qual o volume de operações que tem no Programa de Agricultura de Baixo Carbono, Programa ABC, grande conhecido, que são os programas governamentais. Tem o PRONAF, Agricultura Familiar de Floresta, Agroecologia, Bioeconomia. Nem temos como saber isso. Temos também os sistemas de produção, se é plantio direto, se é integração lavoura-pecuária, são todas informações que já existem. Então, usar essas informações vai ser de grande valia para todos. Quais são as culturas perenes que nós temos? E também temos algumas críticas que já estão funcionando e testadas. Por exemplo, há uns anos atrás, houve uma proibição para que não se concedesse crédito para quem tivesse numa lista que teve direito à ampla defesa de trabalho escravo ou semelhante ao escravo. Hoje em dia, o Banco Central tem um robô. A operação entra, o CPF, CNPJ, ele vai lá na lista, verifica, a operação está ok, funciona, passa. As coordenadas geodésicas. Na hora que se coloca uma coordenada geodésica, ele vai em todas as operações que estão dentro do sistema financeiro e identifica, olha, essa operação pode seguir porque ela é a única operação nessa coordenada. Ou se não, entrou uma operação, olha, essa operação está dentro de uma coordenada que já existe outra, instituição financeira. Volte, olhe isso daí porque pode ter algum problema. A operação não é autorizada. Volta. Número do cadastro ambiental rural é uma exigência legal, não é o Banco Central que está criando isso. A lei estabeleceu, não se pode conceder crédito rural sem que se tenha uma inscrição, pelo menos uma inscrição, não pode não estar revisada, mas uma inscrição que esteja válida, exista no CAR. É declaratório? É, mas ela tem que estar ativa lá no CAR. Então, hoje se verifica. O que nós queremos? Usar essa tecnologia que já existe e implementar, como o Davi já falou. Não permitir uma operação de crédito, uma área que não pode ter, uma reserva federal, uma área indígena, uma unidade que não pode ter aquele tipo de negócio. Ou se eu quero fazer uma reflorestamento, então a coordenada vai me dizer que é uma área que precisa de reflorestamento. A ideia é aprimorar essa tecnologia toda e ajudar todo o mercado. E permitir que seja evidenciado características que trazem para a operação acesso à sustentabilidade. Por exemplo, um programa ABC pode ser utilizado, uma operação de programa de agricultura de baixo carbono pode ser utilizado para a emissão de um título sustentável fora do país. Por que não separar essas operações do sistema e permitir que já seja utilizado e visualizado isso tudo? Então, essa é a ideia do nosso projeto. Óbvio que é um projeto gigante, não temos como implementar, que me perguntaram, Cláudio, vai ser tudo de uma vez? Eu falei, não tem como, é um sistema que já está há 7, 8 anos evoluindo, nós vamos continuar evoluindo. A ideia é que a evolução do projeto ela seja rápida. De 1 a 2 anos está com tudo isso que eu vou falar hoje implementado. Certo? Já demos o primeiro passo, já tem TI pronto, e esse TI já vai começar a entrar em operação já para os próximos meses. Por exemplo, no nosso projeto, como o Davi já falou, a ausência do CAR está ali, mas nós queremos usar mais informações do CAR. Então, nós já temos um convênio com o Serviço Florestal, vamos melhorar essas operações. Inclusive, o próprio Serviço Florestal tem conversado muito conosco, porque nos interessa a eles melhorar a qualidade do CAR, interessa ao Banco Central melhorar a qualidade das informações de CAR e as operações de crédito rural. Então, isso vai ser uma grande interação entre dois órgãos governamentais, que têm interesse cada um em melhorar a sua área, mas que vão interagir e vão perpassar várias coisas em comum. As terras indígenas, hoje, nós já temos coordenadas, validação, nada mais justo que um convênio com as áreas que têm essa demarcação fechada para que, na hora que a coordenada entrar, olha, isso aqui não pode ocorrer. Instituição, volta, essa operação não dá. Quilombola, unidade de conservação. Então, tudo isso daí já são coisas consolidadas. O TI já está sendo praticamente, está quase pronto para nós botarmos a operação em breve. Daqui 1 ou 2 meses, qualquer operação numa dessas áreas que for registrada não vai entrar, não vai funcionar. Só que, para isso, o que o Banco Central vai fazer? Vai botar no ar uma norma, que botou a consulta, fez a prévia, vai consolidar a norma, apesar de, necessariamente, vários juristas já me falaram, não, isso aí é tudo impedimento legal. Não, mas o Banco Central, transparência, vai construir um quadrinho, vai botar uma seção lá no MCR, onde vai estar tudo detalhado, olha, essas operações que entrarem não vão ser aceitas. Tá? Isso é a primeira fase, é um TI que começou no ano passado e o segundo semestre agora já vai estar pronto. Depois, vamos melhorar mais ainda essa informação, começar a interagir com APP, com reserva,
com área embargada, com trabalho infantil. Essas interações de alerta são mais difíceis de fazer. Então, vamos começar primeiro a borda do mingau. Vamos primeiro fazer o que está definido em lei, fechado, vamos tocar para frente. Essas outras precisam de uma discussão mais acurada com os órgãos, e a consulta foi muito boa, porque trouxemos muitos detalhes para nós e para todos que participaram da consulta, que precisam ser melhorados em termos de interação de governo. Vamos melhorar e vamos botar a norma no ar. Incentivos à sustentabilidade, nós já temos. Se vocês prestarem atenção, no Plano Safra desse ano saiu uma novidade. O Banco Central destinou 1,8 bilhão de reais para programa ABC, vindo de direcionamento de recursos de depósitos. Então, nós já fizemos o primeiro passo de incentivar algo a mais. Então, esse ano, no Plano Safra, foi o maior volume de recursos do programa ABC dos últimos anos. Por quê? Porque nós pegamos mais uma parcela do crédito rural e falamos, olha, essa parcela aqui de crédito rural que está no direcionamento não é geral, ela é para o ABC, só pode ser usada no ABC. Então, isso fez com que o ABC tivesse um volume de dinheiro muito maior para que ele fosse incentivado. Ou seja, tem dinheiro disponível, os produtores vão lá e vão fazer. Onde nós vamos incentivar mais? Não é o Banco Central que vai definir, nós somos uma pessoa na mesa. Queremos usar certificação sustentável, energia renovável, vamos buscar incentivo. Então, essa regulação, nós pretendemos que no próximo Plano Safra, ou até se for antes, que os outros entes formuladores de política pública nos ajudem a escolher que incentivos nós vamos fazer. Por quê? Porque a operação, a definição, a separação do que tem característica sustentável já vai estar registrada no sistema, já vai estar lá dentro a informação. Basta a instituição financeira buscar essa informação e fazer. E o mais importante, o Open Finance. O Open Finance é a disponibilização das informações. O TI está pronto e nós vamos anunciar oficialmente, o presidente do banco, a diretoria, que as instituições financeiras vão poder, se o produtor autorizar, consultar tudo que ele tem dentro do sistema. Isso já está pronto. Eu só pretendo agora que o banco anuncie oficialmente e o mais importante, que as instituições já preparem seus sistemas para isso. Porque nós começamos um pouco antes, nosso sistema já está pronto, certo? Mas a parte de anúncio, de produção, vai depender da diretoria do banco e do próprio mercado se adequar. Nós já consultamos o mercado, já conversamos com as instituições. Todas elas disseram que em 1 ou 2 meses elas conseguem estar com o sistema ok. E aí nós colocamos o nosso que está em teste, em produção, e bota para rodar um grande avanço. E nós pretendemos, no primeiro semestre, esse segundo TI também já está pronto. O que é o segundo TI? Permitir que o mercado em geral, os senhores todos que estão aqui compartilhando comigo, possam, mediante autorização do produtor, pegar todas as informações dele que estão registradas no sistema, que já passaram por críticas e tudo mais. Essa é essa grande cereja e eu espero que em janeiro seja algo muito importante para poder lançar isso aí. Essa primeira já vai ser lançada agora, o Banco Central já fez o TI dele, nós estamos aguardando o mercado terminar de fazer o deles e a diretoria do banco efetivamente anunciar e nós colocarmos em produção. Entendeu? E com relação a esse segundo, a nossa ideia, que nós já começamos a estudar, é que no registrato, todo mundo hoje consulta a sua vida financeira no registrato, a ideia é que ele permita que as pessoas acessem a informação. Então, olha, a Ticiane, o Renato, o André pegaram uma autorização do produtor. Então, ele vai lá, se cadastra, baixa tudo que ele tem do produtor. E a ideia mais na frente é ter um serviço para a sociedade, não é só as operações que estão no Sicor. Vou fazer uma CPR, o produtor me autoriza, eu varro ele dentro do sistema. Isso aí é um TI mais para frente. Primeiro, vamos botar para funcionar dentro do SFN. Funciona dentro do SFN, abrir para fora não é tão difícil. O mais importante é rodar o primeiro. É que as pessoas, às vezes, chegam para mim, poxa, Cláudio, vamos botar para rodar semana que vem. Meu caro, botar um sistema tempo real no Brasil inteiro de uma vez não é tão simples. Nós até, às vezes, conseguimos fazer rápido a tecnologia, mas a gente depende do mercado se adaptar também para poder rodar junto conosco essa tecnologia. Só para vocês terem ideia, por alto,
está na tela aí são as bases que nós vamos juntar. Serviço florestal, a gente já consulta há um tempo, já temos acordo. Outorga de água, unidade de conservação, terra indígena, reforma agrária quilombola. Então, todos esses já estão conversados, discutidos, nossos stages conversando, e é só a questão de botar em operação. Esse mês já deve ficar pronto uma delas, né, que é a da parte da reforma agrária quilombola e a terra indígena também. Então, todas elas já devem ficar prontas esse mês. Então, acredito que daqui a 1 ou 2 meses já está operacional, como eu já falei antes. E as outras vão andando, nós vamos fazendo. Tá? Essa é a nossa ideia. Gente, obrigado. Eu já controlei meu tempo, eu falei 16, 15 minutos, 14 minutos aqui, né? Um pouquinho menos, mas eu estou aqui à disposição para nós conversarmos, discutirmos, entrarmos a miúde do projeto, né? E agradecer pela oportunidade de falar e de apresentar para todos vocês e para todos que estão nos assistindo essa grande busca de TI e evolução com as informações que nós temos no crédito rural. A nossa ideia é que o crédito rural seja mais difundido, mais fácil de ser feito, mais fluido, e a simetria de informações que nós temos hoje, porque, voltando nessa base, nesses órgãos aqui, juntar todas as informações num lugar só não é tão simples assim. O Renato sabe lá da Brem qual é a situação. Nós, hoje, estamos juntando num local e disponibilizando para todos do sistema financeiro e depois para todo o mercado todas as informações que nós podemos coletar nessas instituições e nessas bases que nós vamos consultar. Muito obrigado. Bacana, Cláudio. Muito obrigado aí pela explicação. Realmente um grande passo que nós estamos dando nesse sentido para termos uma condição em um país com um agro muito mais sustentável. Eu queria pedir para as pessoas que estão me passando o WhatsApp que façam as perguntas através do chat, que fica mais fácil para a gente se organizar. Mas tem uma aqui bem interessante, Cláudio, que eu não queria deixar e perder a oportunidade. Tudo que você falou se refere ao crédito rural e isso torna impeditivo quando um produtor tem algum problema, ele não pode lançar mão do crédito rural. Com relação a outras operações de mercado que os bancos estão financiando produtores, existe alguma condição de o banco estar bloqueando esse produtor? Ou o banco pode consultar e mesmo com problema, ele pode financiar aquele produtor que está com problema em áreas de reserva ou etc. Vamos lá, Davi. Tem alguns impedimentos que são impedimentos que a lei não permite. Por exemplo, eu posso ter um produtor rural que tem algum problema com alguma área de reserva, alguma situação. O que a lei diz é o seguinte: eu não posso financiar a operação naquela área. Então, eu sou um produtor que eu tenho 3 propriedades. Uma delas tem problema. Então, essa propriedade, se a coordenada dela entrar e for colocada no sistema, a operação não vai cursar. Agora, uma outra operação, numa propriedade que não tenha nenhum problema, não está tranquilo. A ideia nossa é olhar operação por operação. Não cabe ao Banco Central interferir, entrar na vida de cada pessoa. Agora, a instituição financeira, ela tem uma política. Cada instituição tem uma política. O Banco Central não pode interferir na política. Se a empresa tem uma instituição financeira tem uma política, entende que mesmo que a área que ele está financiando, que por lei é permitido, pode ser feito, vai passar no sistema do banco, ele não queira fazer porque o produtor tem outros problemas, isso não é uma interferência. O Banco Central, em hipótese nenhuma, pode entrar nisso. O que vai acontecer no sistema o que é proibido de financiar é a operação naquela área. Então, o produtor tem 3 áreas, uma tem problema, mas ele quer financiar as outras 2 que não tem. Pelo sistema, nós não temos como falar nada. Essa área está permitida, está ok, está legal, pode ser feito. Agora, a instituição é que vai definir se realmente ela quer financiar ou não, porque isso é uma obrigação de cada um. Tem instituição financeira que pode não ver problema. Tem instituição que fala, não, eu não quero me expor. Apesar de ser uma área que não tem problema de financiamento por parte legal, mas eu não quero me expor. Isso aí é de cada um, é critério de cada instituição, cada um dos senhores que estão no mercado avaliar se quer ou não correr esse risco. Tá? A ideia do sistema é somente a operação.
Obrigado, Cláudio, excelente. Aproveitando o gancho aí, eu queria ver com a Ticiane no quesito de documentos, legalidades, gestão sobre essas garantias. O que você acha que pode mudar, o que pode acontecer daqui para diante na vida do dia a dia de quem está na gestão de riscos de crédito, empresas, distribuidores, insumos, cooperativas? O que você poderia ajudar para contribuir com a gente, Ticiane? Bom, Davi, de certa forma, né, tudo que o Cláudio trouxe é que essa nova regulamentação ela vai afetar mais diretamente o mercado de crédito rural, né, e indiretamente o que a gente chama de crédito privado, né, que são a agroindústria, os bancos quando não é crédito rural. Então, por um lado, eu arrisco dizer que, do lado dos credores, Davi, o impacto não vai ser tão sentido. E por que eu estou falando isso? Porque a agroindústria, né, a revenda, a distribuição, as multinacionais, já vinha há algum tempo utilizando esses referenciais que o Cláudio trouxe, né, que estão sendo abordados pelo Biro, como um parâmetro para análise e concessão de crédito. Né? Na análise de crédito, é comum fazer o background check do produtor rural. Né? Então, até como o Cláudio falou, o Banco Central ele não vai interferir, né, nas relações, a gente, né, o jurídico interfere. Então, a gente faz esse background check, verifica a situação desse produtor rural, a situação jurídica, as ações judiciais, se ele tem área embargada, também se analisa todos esses fatores, né? Então, diferente ali da questão do Banco Central, que às vezes vai olhar essa área ela não está embargada, ele está em outra área, eu vou conceder. Às vezes, para a agroindústria, por questão de compliance, que aí entra na política, né, agroindústria ou banco, talvez ele nem conceda só pelo fato de esse produtor ou produtora ter uma área embargada, né? Então, não vai ser uma novidade nesse sentido para a agroindústria. É óbvio que isso vai mudar muito algumas questões, né? Na concessão de crédito, então, na análise, a gente já faz o background check ali dentro dos 6 Cs do crédito mais comuns aí da agroindústria. Na concessão, a análise, né, e o compliance ambiental também são bem comuns, né? Desde o Código Florestal, a gente já estava utilizando o Cadastro Ambiental Rural, as certidões do IBAMA, a agroindústria muito preocupada e as revendas também com o princípio do poluidor indireto, né? Que é o financiar uma pessoa que está com a área embargada e, entre aspas, entrar numa configuração jurídica, né, e criminal ambiental de estar me beneficiando indiretamente de uma atividade ilícita, né? Esse é o cerne do princípio e por isso que o compliance pega tão forte nessa questão. E aí o que eu queria trazer também, que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, é assim, o Banco Central não está criando norma, né? Caso alguém esteja preocupado, nossa, né, que injusto, porque ele não está criando uma norma. O Banco Central está consolidando o que já está previsto em lei, uniformizando e democratizando a informação. É basicamente isso que o banco está trazendo e isso é muito importante para a gente. E é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Então, assim, o que é interessante com o Biro também, Davi, pessoal, é que o crédito privado ele vai poder exportar classificações que o Biro trouxe. Isso é algo que eu acho muito interessante para a gente, né? Por quê? Porque se eu pegar os parâmetros, né, que o Biro traz, eu vou conseguir uniformizar e padronizar análises, né, trazendo por analogia como um parâmetro nacional. Até porque, quando a gente chegar na fase que o Cláudio falou, que as outras pessoas, né, que não o sistema financeiro vão ter acesso, basicamente a gente vai estar ali dentro do mesmo rol, né? E o Biro ele traz 3 importantes classificações. Os empreendimentos que não poderão ser financiados pelo crédito rural, ou seja, empreendimentos que têm desmatamento ilegal, atuação de trabalho escravo, dentre outras questões, né? O que é interessante aqui? A agroindústria ou, enfim, players com apetite de risco podem financiar esses produtores, até dentro do compliance, para ele se regularizar.
para ele colocar a gestão dentro da fazenda, porque tudo isso é um custo, né? Regularizar ali a questão da vegetação, recuperar a pastagem naquele sentido. Então, dependendo, essas classificações, né, elas vão ser importantes também para os players verem, né, dentro do apetite de risco e do know-how deles, como trabalhar com essa classificação. Não quer dizer que esses produtores ou produtoras vão estar sem crédito no mercado, entrar numa lista que ninguém vai financiar. A segunda classificação são empreendimentos que poderão ser financiados pelo crédito rural, mas eles vão ser sinalizados como risco socioambiental. Né? Então, entra na questão das áreas embargadas, a gente tem uma questão muito séria de áreas embargadas em sobreposição, né? Que é quando há algumas questões de georreferenciamento, né? Sobrepondo áreas. Então, aí entra de novo a questão do apetite de risco, né? Além desse produtor conseguir crédito rural dentro de uma linha específica, também para a agroindústria a gente vai conseguir analisar, né, dentro de um apetite de risco, né, inclusive até negar aquele financiamento, aquela operação estruturada, né. E aí a terceira classificação são empreendimentos que poderão receber a classificação de operação sustentável. Esse aqui, inclusive, é um dos mais interessantes para agora, essa nova fase que a gente está trabalhando, de crédito verde, né, de operações de baixo carbono, porque dentro dos parâmetros de sustentabilidade socioambiental vai entrar a política, né, de baixo carbono, energia sustentável e tudo mais. Então, aqui vai ser bem interessante, porque aquele empreendimento, inclusive, já vai ter uma classificação assim, vai ficar até mais fácil para emissão de determinados títulos, né? Então, com isso, o Biro ele vai reforçar, eu acho isso também um ponto interessante, na cabeça do produtor e produtora rural, a necessidade de regularização da propriedade rural, que é o nosso grande problema. Às vezes, aquele empreendimento está com embargo, está com um problema no papel, ele está regularizado de fato, mas não de direito, que é o que a gente fala. E às vezes, por essa questão de ser no fio do bigode, aí a revenda libera, aí a multinacional, então se não é, vai, né? E aí aquele documento continua com aquele problema. Só que agora esse problema ele vai ter um impacto nacional, vamos colocar assim. Então, vai forçar, entre aspas, o produtor e a produtora regularizarem. Né? Também tem outro lado que o pessoal acaba esquecendo, que eu gosto de brincar, que quando a área não é sua, o problema é seu também, né? Que são as áreas de posse, né? Arrendamento, comodato e parceria, que a gente tem uma grande dificuldade, às vezes, de financiar, porque o arrendatário, o parceiro outorgado, às vezes não fala com o proprietário, não tem contato, e o embargo está na área, está no nome do proprietário, foi ele que fez, enfim. Então, também vai forçar os possuidores, né, diferente de posseiro, os possuidores, a exigirem a regularização da sua área. Eu acho que esse também é um ponto muito interessante. E aí, por fim, para amarrar aqui, eu tentei ser bem concisa, quando o Cláudio traz essa informação de que eles já vão amarrar isso já no registrato, já nos ajuda, ainda que não esteja consolidado no sistema, por estar no registrato, né, o produtor, a produtora fornecendo o registrato para a gente, que já é uma política que a gente já aplica, a gente vai conseguir fazer uma análise de crédito mais robusta. E quando tiver consolidado, aí vai ser maravilha. Então, eu acho assim, às vezes o pessoal que olhou para a consulta pública, para o Biro, pensou, é crédito rural, não tenho nada a ver com isso, né? E na verdade não, tem tudo a ver, indiretamente ligado, vai ser um ganho para todo mundo, né? Antes, dentro, fora da porteira, sendo crédito rural ou crédito privado, Davi. Bacana, Ticiane, muito obrigado. Está ficando claro que o cerco está fechando para quem está sentado e não quer fazer nada. Então, até pouco tempo, nós estamos enxergando aí muitos produtores ou produtoras ou pessoas que estão no mercado do agro há muitos anos e acomodados, e o cerco está fechando. Tem um caminho, dá para resolver, só que agora está vindo tudo para a vitrine, vai ser fácil de identificar e pegar. A primeira perna que a gente puxa para pôr alguém para se comportar é no bolso, e o bolso parte do crédito. Extremamente interessante. Obrigado pelos comentários, Ticiane.
Eu quero aproveitar esse gancho aí do que foi comentado a respeito de controle e gestão e queria perguntar aí para o Renato. Me diz uma coisa, o Renato da Brain, me diz o que esse ponto já tem as empresas nos dias de hoje com a aplicação de tecnologia para alcançar o uso dessas informações, de que maneira isso pode acontecer para fazer uma abrangência na segurança para quem concede o crédito, Renato? Ô, Davi, assim como a Ticiane comentou, já tem uma parcela significativa do mercado que utiliza boas práticas socioambientais nas suas análises. Tá? Então, é a questão do background check. Então, isso já é feito por várias empresas e não fica restrito só para aquelas empresas que estão diretamente ligadas à concessão de crédito. Tá? Então, tem as agroquímicas, tem as empresas que estão originando e também tem os distribuidores de insumo que também utilizam essas boas práticas. Tá? Algumas empresas seguem protocolos específicos, tá? Então existe alguns protocolos como a moratória da soja, que é aplicado para tradings, tem o protocolo unificado de monitoramento que é aplicado para as indústrias de proteína animal. Outras seguem métricas já definidas em lei e algumas criam seus próprios protocolos, inclusive com metas bastante ambiciosas para o médio e longo prazo, tá? A aplicação de tecnologia nesse caso, Davi, ela se torna extremamente necessária, tá? Como bem o Cláudio comentou, apesar dos dados serem públicos, eles estão extremamente descentralizados, existe uma simetria muito grande e o desafio de centralizar tudo isso realmente não é fácil, tá? E para fazer isso de forma manual, acaba sendo extremamente oneroso. Tá? Você tem que ter uma equipe de analista muito grande para analisar todos esses dados, tá? Então, é importante sim o uso da tecnologia, centralizar todos esses dados para ganhar escala na análise das informações, tá? Então, já existem plataformas que realizam todo esse tipo de análise e não só análise pontual, que é aquela análise imediata na concessão do crédito, mas também a tecnologia possibilita você monitorar toda a sua carteira de clientes, tá? E saber exatamente como está o status dela, receber alertas quando tem alguma alteração de status socioambiental daquela carteira, tá? E tomar a decisão que cabe àquelas empresas, tá? Um outro ponto importante, Davi, é que a tecnologia também pode beneficiar bastante o produtor, tá? Como a Ticiane comentou, a gente sabe que existe uma relação muito grande de produtores que possuem problemas ambientais, tentam resolver esses problemas e não conseguem, tá? Por inúmeros fatores aí já pontuados pela Ticiane. Existe uma morosidade das entidades, o produtor, como eu falei, apesar do dado ser público, muitas vezes ele nem sabe acessar esses dados. O credor geralmente tem muito mais informação do produtor do que ele próprio, né? Então, existem ferramentas hoje, inclusive a gente tem um produto voltado para o produtor, que unifica todas as bases e dá exatamente a visão que ele precisa ter da situação dele mesmo, situação fundiária, situação socioambiental, e facilita bastante ele se regularizar através disso. Bacana, bacana, excelente, Renato. É fácil visualizar e entender o que você está falando, pois na prática muita gente gosta de pedir para consultar o Serasa dele, né, no CPF, o CNPJ, deixa eu ver como é que está a minha situação. Não tem lugar melhor para você abrir um Serasa e ver, escuta, deixa eu ver meus CPFs estão me protestando, e às vezes tem uma conta lá protestada e você não está sabendo. Onde você vai consultar? Você busca uma ferramenta com tecnologia que centraliza tudo para você. Eu consigo enxergar isto de um grande acesso dessa ferramenta no futuro próximo, aonde o produtor vai querer se consultar e ver, será que eu estou com algum problema socioambiental, florestal, estou com algum problema no código? Então, de repente, eu consigo abrir um leque enorme de possibilidades para ele ir atrás. E muitas vezes eu vejo a surpresa de alguém não saber que está com problema. E o gestor de crédito leva o problema para a pessoa tentar resolver. Concordo com você, realmente é uma grande solução e uma grande ajuda ao produtor rural. Aproveitando aí um detalhe para a gente falar aí de produtor rural e pensar o que acontece na ponta,
Eu queria perguntar para o Renato Barros, que é da Planeta, como que ele está vendo essa condição para acesso dos participantes, que seriam os agentes do agronegócio e também investidores, sobre essa condição nova, esse procedimento novo. O que você acha que pode mudar ou pode atingir ou ajudar nesse segmento? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência, Renato. Davi, acho que essa nova ferramenta do Banco Central vai ser bastante importante, né? Já que o mercado hoje para muito, os investidores em geral, tanto local como lá fora, estão olhando muito para operações verdes, né? Operações ESG, e a ferramenta que o Banco Central está trazendo vai ser fundamental aí para a gente ter mais, para dar mais transparência e checar aí as informações referentes aos produtores. Hoje aqui na Planeta Securitizadora, a gente já faz essa análise inicial, quando a gente faz financiamento direto para o produtor, né? A gente faz a checagem socioambiental dele, de condição, para que a gente possa participar aí de uma operação aí de CRA, né? Mas acho que vai ser aí bastante importante aí para trazer cada vez mais recursos do mercado de capitais com investidores para financiar aí o agronegócio. Bacana, Renato. Na sua opinião, quando você fala com um produtor, um distribuidor, como que eles enxergam isto na vida deles do dia a dia para financiamento? Quando você fez a operação, isso foi relevante para eles? Acho que em termos de, eu acho que sim, em termos de acho que para trazer o recurso né, dos investidores, é importante ter acesso à informação, né? A gente não vai, antigamente a gente financiava sem ter, era muito mais com base na informação da matrícula, né? Hoje a gente consegue, com base em informações de tecnologia, você consegue exatamente ver aquela área que vai ser dada em garantia, ver se tem algum desmatamento em volta, né? Dentro da área, ver se tem algum problema de trabalho escravo, ver se tem algum problema se aquela realmente é aquela área produtiva, né? Eu acho que essas informações são cada vez mais importantes, e como o próprio Renato falou, a gente também ajuda a fazer o acompanhamento. Uma vez que a gente concedeu o crédito dando dinheiro para o produtor rural, a gente faz aí o acompanhamento, o monitoramento até o vencimento da CPR. E as operações recentes que a gente fez, inclusive foi um CRA verde, certificado aí pelo CBI, e dos critérios é o não desmatamento daquela área que a gente financiou, né? Então, as ferramentas são cada vez mais importantes para a gente fazer esse monitoramento de forma digital, né? De forma via satélite. Bacana, bacana. Obrigado, Renato. Agora, por falar num outro ponto de vista, no que diz respeito à amplitude disto como um mercado como um todo, eu queria perguntar para o André como o Burô Verde do Bacen pode contribuir com a redução da burocracia na tomada de crédito pelo produtor rural. Legal, obrigado pela pergunta, Davi. Primeiro, é só um prazer participar aqui do evento com vocês e queria dar os parabéns pela apresentação para o Cláudio. Fico muito contente aqui de estar junto do regulador no momento de um lançamento tão importante quanto esse. Então, de novo, obrigado pelo convite. Na nossa visão, um dos principais problemas hoje no mercado de crédito agro é a burocracia na hora da concessão do crédito. Os produtores rurais, eles são expostos a um processo extremamente lento e moroso e burocrático que atrapalha a vida de quem está do outro lado da mesa tocando um negócio bastante importante, com uma estrutura de gestão normalmente pequena e um produtor rural que sempre precisa de agilidade diante das variabilidades do clima e da situação da produção agrícola. E um dos motivos que causa essa burocracia pelo lado do credor é a necessidade de confirmar o compliance socioambiental desse produtor. E esse processo hoje, pelo lado dos credores, ele não é um processo padronizado, ele é um processo caro, ele é lento e pior, ele é um processo que não é seguro. Então isso acaba causando uma grande lentidão na hora de conceder o empréstimo e também traz um aumento de custo, especialmente pelo risco dessa análise não tá correta.
Então, dessa forma, a minha visão é que a chegada do Biro Verde é extremamente positiva, porque ela resolve em definitivo esse problema. Ele passa a ser um processo extremamente ágil, de baixo custo e, mais importante, um processo seguro, que vai, de uma forma ou de outra, levar a uma redução do custo do dinheiro na ponta, melhorando a vida do produtor e melhorando a eficiência do sistema como um todo. E, adicionalmente a isso, um outro ponto é que o Biro Verde, com certeza, vai ajudar a trazer mais capital internacional para financiar o agro no Brasil, diante da segurança adicional que isso traz para o sistema. E, invariavelmente, essa aumenta de oferta de capital vai promover ainda mais uma redução de custo pelo lado do produtor e trazer ainda mais agilidade na concessão desse crédito. Então, acho que, na minha perspectiva, a gente só tem a aplaudir aqui o Banco Central por essa iniciativa e por esse projeto. E eu, pessoalmente, estou muito ansioso aqui pelas próximas etapas que o Banco Central vai trazer. Excelente, excelente, André. Muito obrigado aí pelos comentários. Realmente é fácil visualizar que, num dado momento em que o Brasil está tendo a sua imagem tão impactada no que diz respeito à sustentabilidade do agronegócio, nós estamos evoluindo de uma forma abrupta de conseguir consolidar isso e fazer com que tenhamos nós e lá fora também a visibilidade clara de como está o Brasil no quesito de conservação ambiental. Com essa ferramenta é até possível, até meios de comunicação, grandes fundos, etc., ter acesso e olhar um bloco como um todo para entender como os produtores estão regularizados, como está crescendo e o que o Brasil está realmente fazendo para auxiliar e manter um controle ainda mais rígido. Realmente não resta dúvidas de que o Brasil é um dos poucos países do planeta que tem uma enorme condição de regulação desta área socioambiental e sustentabilidade, e agora, com esse passo do Banco Central excepcional, vai ajudar muito nesse segmento. Nós estamos recebendo aí algumas perguntas, então eu vou começar aí adiantando o passo com vocês. Eu queria só complementar uma pergunta aqui que veio até em consonância com o que eu já tinha perguntado para o Cláudio. O projeto irá impedir que produtores tradicionais, né, continuem tomando crédito, ou seja, isso pode bloquear alguma coisa em relação ao crédito que vem sendo tomado nos dias de hoje, Cláudio? Não, Davi, ótima pergunta. Isso é algo que já me perguntaram algumas vezes e eu quero deixar claro para todos. O sistema de crédito que existia antes, ele vai continuar existindo. O que o sistema vai bloquear, foi o que a Tiziane falou, são os que a lei já bloqueia, nós não criamos regulação ambiental, a legislação ambiental já existe no país. O que nós estamos fazendo é operacionalizando algo que a instituição e todos que iam conceder crédito, eles tinham que olhar. Então, quem concede crédito para um produtor rural, ele tem que cumprir aquela legislação que a lei obriga. O que o Banco Central vai fazer, e como o André falou, ele vai comer várias etapas de muita gente, por quê? Ele vai olhar automaticamente essa parte, por isso que eu falei que o projeto tem etapas. A etapa inicial vou afastar o que está irregular. Agora, o produtor de crédito rural tradicional, vamos supor, ele é um produtor tradicional, mas ele não tem aquela pegada de vou fazer o ABC. Não, eu quero fazer meu rural ali no dia a dia e forneço o meu produto, tranquilo, ele vai continuar fornecendo. O que vai acontecer é que, à medida que os próprios produtores quiserem ir buscar a sustentabilidade, talvez ele vai ter mais dinheiro, mais funding do que esse outro tradicional. Mas nós não estamos impedindo. A única coisa que o Banco Central vai fazer é ajudar o mercado na condição de separar o que não pode acontecer do que acontece. Porque hoje é muito complicado, e nós que fiscalizamos as instituições financeiras, o dia que a gente encontra alguém que passou no filtro e foi concedido um crédito para alguém que não poderia ter o crédito. Aí nós, como reguladores, o dever de ofício, determinamos a instituição que ela encerre, a instituição encerra o produtor tem que ser excluído daquilo ali e, às vezes, depende do impacto daquilo, comunicar para os órgãos de persecução penal que pode ser aquilo tem corrido algum crime, entendeu? Então, o que o Banco Central quer é ajudar o mercado, tornar o mercado mais fluido
E o mais importante, Davi, é permitir daqui a um tempo que essa informação seja veiculada fora do sistema financeiro. Não é só a instituição financeira que vai saber se aquela operação está boa ou não, vai ser qualquer um que o produtor autorizar a ter a informação dele. E nos dados consolidados do país, nós vamos olhar aqui essa informação de forma consolidada e não granular, que já hoje em dia o Banco Central já coloca o resumo desse sistema na matriz de dados abertos dele. Então, hoje o crédito rural ele fornece muita informação para o mercado hoje, mas ele, por dever legal, ele não pode fornecer individualizado, ele fornece consolidado. Qual é a grande novidade? O produtor vai permitir que seja concedido individualizado. Essa é a grande novidade. E nós não queremos e nem vamos fazer nada diferente nos que já concedem crédito, tá? Então, se alguém há 20 anos pega crédito rural e não quer mudar a produção dele, ele está todo dentro da lei, ele vai continuar pegando o crédito dele normalmente. Bacana, bacana. Obrigado, Cláudio. Tem uma pergunta aqui que deve ser direcionada mesmo para a Tice. Os CAR consolidados serão um ponto de atenção para os produtores rurais? Eles devem se preocupar com isso, Tice? Bom, vamos lá. O CAR consolidado, ele sempre foi uma grande preocupação para mim. Por quê? Para quem não entende, né, para o pessoal aí, o que é o CAR consolidado? Eu tenho 5 fazendas e eu coloco dentro do mesmo cadastro ambiental rural. Isso é permitido. Perfeito. Quando eu penso que, porque essas 5 fazendas, elas têm uma relação entre si, eu estou com reservas extrapropriedades, vai ser mais fácil para eu fazer o meu PRA? Perfeito. Até aí tudo bem. Agora, quando eu tenho essas 5 fazendas, cada uma com uma matrícula, 2 saem embargadas, no birô e na nossa análise, que isso já acontece, então o birô só vai refletir o que a gente já faz, eu vou travar as 5. Então, o problema do CAR consolidado é que ele vai consolidar tudo. Já que eu não sei quais são as 2 que estão com problema, quando o cadastro ambiental me falar que 56% da área que está ali dele está embargada, eu vou considerar que é 56% das 5 matrículas. Então, tem uma coisa que a gente já vem fazendo aí no crédito privado, a gente sempre começa a orientar para o produtor e produtora, porque às vezes, assim, até só resumindo, Davi, quando saiu o Código Florestal, saiu aí um boom de todo mundo que sabia fazer CAR, né? Nem tinha saído o sistema, saiu um monte de expert, um monte de gente fez CAR, às vezes muito errado, né? Muitos produtores foram prejudicados com isso. E surgiu muito CAR consolidado sem ter necessidade. Então, o que a gente faz é o quê? Fala para o produtor e para a produtora, se não for necessária, né? Se não for por uma questão de extrapropriedade nem nada, desmembra. Tenha um cadastro ambiental rural para cada fazenda. Porque senão vai acontecer isso, Davi. Então, esse é o problema que eu vejo aí muito sério com o CAR consolidado. Bacana, bacana, excelente. Obrigado, Ticiane. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é mais direcionada aí para o André. Como essa nova ferramenta pode contribuir para levar o crédito feito hoje pelas empresas operacionais, como revenda e indústria de insumos, para o sistema financeiro nacional? Não, ótima pergunta, Davi. Eu acho que esse é um tema bem interessante. Na nossa conta aqui, acho que é uma grande estimativa, ninguém sabe ao certo, tem cerca de 100 bi, ou talvez até 150 bi de crédito na mão das empresas operacionais. Basicamente as tradings, as multinacionais e as revendas. E esse é um crédito que ele é um crédito fora do sistema financeiro, que traz um certo risco e é um crédito não regulado. Então, a gente vê com muito bons olhos a movimentação desse crédito para o sistema financeiro de alguma forma. Uma das dificuldades do sistema financeiro atender o produtor é o desconhecimento, é a distância. É muito mais fácil para uma revenda, para uma indústria que está ali na cara do gol, ali junto com o produtor rural, conhece extremamente bem essa pessoa, é muito mais fácil para essa revenda fazer o crédito do que um banco que está aqui em São Paulo sem conhecer o produtor. E aí eu acho que vem a inovação do Banco Central com o Birô Verde trazendo um apoio para esse movimento. O compartilhamento de informações do Banco Central com as instituições financeiras ajuda a trazer transparência. Fica cada vez mais fácil para uma instituição financeira que está aqui em São Paulo, através do uso dessas informações que o Banco Central tem,
a conhecer aquele produtor tão bem quanto, ou como alguém comentou aqui, às vezes melhor do que a revenda e melhor do que o próprio produtor. Então, com certeza, o Bureau Verde, através do compartilhamento de informações entre instituições financeiras, no futuro entre outras empresas, mas esse compartilhamento, a distribuição de informação daquele produtor ajuda as instituições financeiras a terem mais conhecimento e mais confiança na operação, aumentar a oferta de crédito para o produtor e, de certa forma, começar a migrar o crédito que está na mão das empresas operacionais, ou como a Ticiane falou, o crédito privado, a migrar esse crédito para o sistema financeiro, que deveria ter um custo de capital extremamente mais baixo. O sistema financeiro ele tem o benefício de ter um custo de capital muito mais baixo. Então também traz esse benefício para o produtor. Na hora que o crédito migra da empresa operacional para o sistema financeiro, acaba não só aumentando a segurança do sistema, diminuindo o risco e reduzindo o custo para a operação inteira. Então, com certeza, o Bureau Verde vai ajudar nessa migração. Excelente, excelente. Obrigado aí pelos esclarecimentos, André. Eu vou dar um toque para todos. Pessoal, procurem colocar perguntas no chat, porque estão mandando pergunta no WhatsApp da gente e é melhor centralizar pelo chat mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu recebi, que provavelmente eu vou colocar para o Cláudio. Como o BC irá tratar os problemas de sobreposição de CAR e deslocamento de polígonos que pode gerar uma sobreposição falsa positiva? Vamos lá, Davi. Obrigado. Pergunta bem interessante, muito técnica, mas a primeira coisa que nós colocamos é que nós vamos tratar a coordenada geodésica com a área impedida. Então, mesmo que nós vamos olhar então a área que está sendo concedido o crédito. E nós colocamos o tratamento do CAR numa segunda etapa. Por quê? Nós vamos em interação junto com o Serviço Florestal Brasileiro. Eles fizeram um projeto novo, que é o Analisa CAR, que é um sistema que já faz análise prévia do CAR, e nós vamos compartilhar com eles e ajudar nessa situação. Então, a ideia de utilizar alguma informação do CAR, ela ficou numa etapa seguinte. Por quê? Nós primeiro queremos fazer aquele impedimento legal rodar, ou seja, eu vou olhar a área, independente de como ela está no CAR, e vou olhar se aquela área é uma área que pode ou não ter o crédito rural, certo? Aí, depois disso, nós vamos olhar por dentro do CAR, porque o CAR hoje, ele precisa melhorar essa base. Qual é o risco de você trazer uma base que não está muito bem depurada para dentro de uma base que está muito depurada e que nós estamos há 7, 8 anos depurando para que aqueles dados ofereçam informações? Só para vocês terem ideia, a OCDE usa informações do nosso sistema para falar sobre crédito rural no país. Vários players internacionais usam informações do nosso sistema para usar como dados do crédito. Então, o risco de você trazer uma informação que não está muito depurada para um sistema que tem elas depuradas, você pode, assim, estragar o que está sendo feito de forma bem par e passo e bem consciente. Tá? Vamos utilizar isso sim, pretendemos utilizar, mas primeiro a gente precisa conversar bastante com a SFB para melhorar a base. A hora que melhorar, a gente traz para dentro a informação. Porque o risco de você trazer uma informação que não está muito certa, não só falso positivo, como até mesmo tornar ruim a informação do Bureau, que tanto vai ser utilizada para crédito. Né? Porque é importante a gente olhar o seguinte, a Ticiane falou do registrato. A gente não sabe ainda se nós vamos usar o canal do registrato ou se vamos usar a tecnologia do registrato para criar o registrato rural, seria, entendeu? A gente vai, isso aí nós vamos decidir, mas é importante pensar nisso, vai ser algo semelhante. Você vai buscar uma informação no Banco Central, informação oficial, sobre a sua situação de crédito rural. E a parte de monitoramento, nós temos a supervisão que vai monitorar, e quanto mais acurada a informação, mais fácil de monitorar. E o produtor rural, hoje, como o André falou, as instituições primeiro tendo acesso e depois o público, o produtor que é cliente de uma instituição há 10 anos, ele pode rodar o mercado e buscar outra. Por quê? Porque a outra vai acessar aquela informação e pode, na mesma hora, eu diria para você que o crédito rural está por um triz de virar um crédito no app. Eu acho que é isso. Hoje em dia, o crédito no app vai ser uma finalidade rural, porque ele vai consultar a informação do cliente,
Você é um cliente que está há 10 anos operando sem problema na instituição do lado. Qual o problema? Até devolvo para o André. Qual o problema de você olhar aquela informação, saber que ela veio de dentro do sistema do BC e conceder crédito para ele na mesma hora? Não sei, vocês que estão na ponta que vão dizer. Acho que, Cláudio, até um pouco mais, eu diria, né? Já chegou a hora dessa operação, está na mão do produtor, né? A inovação que fizeram aqui no público urbano, né? O que as fintechs fizeram no público urbano, e o nosso produtor rural tem que viver como se fosse 10 anos atrás, né? Levando um monte de papel até o banco. Já é a hora, né? De alguém trazer alguma coisa tão eficiente como o que você descreveu. Sim, na hora que assim, nós estamos com o sistema pronto. Eu só estou aguardando o mercado já dar ok para poder ter autorização, a diretoria do banco divulgar e botar em produção. E na hora que estiver em produção, o produtor vai entrar na sua instituição financeira ou qualquer outro lugar e falar, olha só, eu tenho 10 anos de histórico, 8 anos aqui no Sicor, né? Eu tenho 8 anos de histórico aqui, todas as minhas informações, tudo aqui. Você pode me dar o crédito? Você aperta o botão na hora, vai, eu levo o crédito. Por que eu vou olhar o que já todo mundo está 8 anos conferindo, entendeu? Eu só preciso que ele me dê as informações e diga, eu sou você, eu sou eu mesmo, né? E pode ser que você não seja um produtor que esteja buscando crédito aí na sua instituição, né? Isso eu acho que é um compliance básico de qualquer crédito, né? Tá. Mas é isso, a ideia é que você use a informação para conceder o crédito, entendeu? E quanto mais a informação for depurada, por exemplo, Davi, eu não vejo a hora de colocar os impedimentos legais, como a Ticiane falou. Nós temos, não é o Banco Central que criou as leis, é você evidenciar e consolidar no local, dizendo, olha, esse produtor, no mínimo, está cumprindo toda a regulamentação legal ali. Vamos deixar ele rodar. Aí depois é que vem a segunda fase, que são as operações de um alerta, de algo que pode ter risco, ou se não, a informação que traz... A ideia não é o Banco Central ser um certificador, mas na hora que alguém for emitir um CRA verde, por exemplo, que o Renato falou, se ele olhar todos os dados da operação, pô, ela cumpriu a legalidade, ela tem características de sustentabilidade, porque não é o Banco Central que vai definir, o Banco Central só vai criar o campo. Quem vai olhar se aquele campo é sustentável ou não é, mas é quem está na ponta concedendo. Na hora que ele olhar todos os campos, olhar tudo, a ideia do CRA é pegar a Second Power Opinion e emitir. Entendeu? A ideia do banco é facilitar, é dar fluidez para o mercado de crédito. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam. O Banco Central vai informar para você o seguinte, uma informação que ele checou em um campo. Aí você vai olhar os campos e dizer quais são os campos que lhe interessam e quais que você vai utilizar para conceder o crédito. Eu acho que isso é importante deixar bem claro para todos. Obrigado, Davi. Acho que já falei até muito. Não, excelente esclarecimento. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Ela pergunta, gostaria de saber como fica a questão dos produtores que possuem algum passivo ambiental, mas não estão na fila burocrática para resolver seus problemas. Eu acho que a Tice pode ajudar com essa resposta. Posso sim. Pergunta muito boa da Márcia. E assim, Davi, qual é a grande questão? Nós estamos passando por um processo de mudança no campo, né? Então, assim, o produtor e a produtora tá vendo as fazendas cada vez mais como empresa a céu aberto. Isso, né, demanda mais governança e sucessão dentro da porteira. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a Márcia me traz esse questionamento, né? Poxa, o produtor tem um passivo ambiental, mas ele ainda não foi resolver, né? O que isso me traduz? Falta de governança, falta de gestão. Ele sequer sabe do problema ou se preocupa com o problema que está dentro da fazenda. Então, quando passar pelo birô ou pelo background check de qualquer análise de crédito, seja privado ou crédito rural, o que ele vai ter que fazer é o que a gente chama de reativo, né? Ele vai ter o não e a partir do não ele vai trabalhar. O birô, eu acho que é interessante aí que o Banco Central está trazendo, né? Que a gente já falou sobre a questão, né? Você falou, o pessoal pede para puxar o Serasa e tudo mais. O produtor vai se consultar, né? Através do birô ou dessa tecnologia que vai vir semelhante ao registrato e vai poder fazer uma ação proativa.
né? Aquele produtor que já não tem uma governança estabelecida, que vai ter um advogado que vai ver isso, que vai ter um gestor de fazenda que vai ver isso. Então, pelo menos ele vai olhar lá, opa, tá com algumas restrições aqui ambientais, deixa eu ver aqui com o meu corpo jurídico como resolver. Respondendo de forma, né, bem sucinta isso, porque ele não vai poder mais ficar na inação. Né? Então, assim, se ele não se mexer, não vai ter crédito. Essa é a grande questão, né? E aí, sem crédito não tem agro, né? Esses dias eu até coloquei isso aí nas minhas redes sociais, né? O futuro do agro depende do futuro do crédito. E o Birô aqui é o futuro. Concordo plenamente, excelente, Tiziane, concordo plenamente com você. Tem uma pergunta aqui interessante, que é um momento que está nas mídias, está nas discussões, está no Senado também, na Câmara, essa discussão sobre terras indígenas. A Paula fez uma pergunta: terras indígenas serão barradas independentemente da etapa do processo de demarcação ou apenas após a finalização total do processo demarcatório? Me dá uma opinião rápida, Tiziane e Cláudio, a respeito. O que você acha sobre isso, Tiziane? Eu acho assim, vai depender de como o sistema vai trazer, né? No próprio cadastro ambiental rural, já aparece para a gente quando está confrontando, ainda que com terra indígena, né? Pelo menos quando está sobrepondo na geolocalização a terra indígena. E na maioria das vezes ali é que já está ao menos demarcado, né? Vamos colocar assim. Agora eu acho que o Cláudio pode responder melhor, porque como eles vão puxar, né, as informações direto ali dos sistemas, qual vai ser a que de fato vai trazer. Mas, de qualquer forma, eu já acho que é importante, eu esqueci quem fez a pergunta, mas assim, eu acho importante, independente do processo, isso já está mapeado na fazenda, que pode ser uma questão que futuramente vai embargar, né, entre aspas, aí, um financiamento. Né, principalmente pensando aí no ESG, né, que a gente está falando tanto, então é um ponto importante, mas eu acho que o Cláudio vai poder complementar o que de fato vai vir, né, do sistema. Obrigado, Tiziane. É importante, Davi, que nós vamos buscar a base na fonte, lá exatamente no INCRA e na FUNAI. Então, exatamente mais ainda o INCRA, porque consolida algumas bases ali junto a eles, tá? INCRA e FUNAI. A nossa ideia é o seguinte: o que ainda está sendo discutido ou não foi indenizado de alguma terra, isso não vai fazer parte do impedimento. Nós vamos impedir o que é tudo fechado e transitado no julgado. Então, como diz os advogados, transitar no julgado final, né? Mas não é isso. É o seguinte: nós vamos impedir somente as terras indígenas que foram demarcadas, já foi consolidado, a lei já foi aprovada e fechou. Então, aquela que está final, definida. Aquela não vai mudar. Aquela pode ser até que um dia venha mudar, mas é aquela que já consolidou. Porque isso acontece muito, as terras, isso acontece muito em unidade de conservação. Unidade de conservação, isso aqui você até balançou ali a cabeça. Unidade de conservação, eu transformei aquilo num parque federal. Então, eu demarco o parque, eu aviso os produtores, eu tenho um processo de indenização. Enquanto isso, o produtor pode continuar usando a terra. No dia que o consolidar, que o parque indenizar e fechou a unidade de conservação, ele não vai poder usar. A terra indígena é algo muito semelhante. Então, para todos os impedimentos, Davi, nós só vamos impedir o que ocorreu todo o processo. Foi demarcado, foi definido, foi indenizado e a União consolidou. Isso aqui é uma terra indígena. Pronto. Então, isso não pode ter. Certo? Então, é algo final. Agora, o que a Tiziane falou no CAR, quando se faz o CAR e tem alguma situação, o próprio analisa CAR hoje já fala que, olha, isso aqui pode ser que isso aqui venha a ser uma terra indígena, venha a ser um problema para você no futuro. Por isso é que nós separamos. O 01, ele entra na primeira rodada. O que tem alguma discussão é algo que nós vamos colocar para frente. Eu diria que seria o seguinte: um auxílio do banco para quem está no mercado. Olha, isso aqui passou no 01, então a sua terra hoje pode ter crédito rural, está dentro da legalidade, perfeito. Mais na frente, quando nós tivermos mais assim, estudarmos melhor o assunto, não é questão só de estudar, o assunto estiver mais bem definido na discussão do mercado, olha, isso aqui hoje não é problema.
tá ótimo, pode ter crédito. Olha, mas daqui uns 5 anos pode ser que isso aqui venha dar um problema para você. É isso que a gente quer ajudar. Né? Nós primeiro vamos fazer o 0 a 1 e depois nós vamos pensar como fazer essa ajuda. Isso, eu diria que isso é uma ajuda. Pode ser que alguém não considere, mas eu chegar para você e dizer, olha, Davi, pode ser que o que você está fazendo daqui a 5 anos dê um problema, é bom você... Eu acho que seria uma ajuda boa, entendeu? Mas essa ajuda não seria uma ajuda pública nem nada, seria mais assim, ou para o produtor, ou para alguém, como eu falei, como para o sistema mesmo. O produtor entra lá, olha, essa terra está legal, você pode ter crédito, pode rodar à vontade. Ó, tem um negócio aqui que pode ser que daqui a um tempo dê problema para você, mas a gente quer alertar para ele, não para tudo. É isso. Obrigado. Até complementando, né, Cláudio, Davi, só para fazer um ponto, eu acho que casa a pergunta, né, as perguntas anteriores, que é assim, né, vai ser uma questão de uniformização, mas a gente depois do não, né, que vai entrar na reatividade ou não, a gente entra no caso a caso. A gente tem unidades de conservação de uso sustentável que eu posso plantar, inclusive, né, algodão, PADEF, né, algodão, soja. Então, tipo assim, quando a gente entrar no cada caso é um caso, então não é um não definitivo transitado em julgado, né, Cláudio? É um não assim, olha, tem isso, vamos conversar? E aí cabe ao financiador entrar no caso a caso junto com o produtor rural. Então, eu acho que esse é um ponto importante deixar claro aí para quem está preocupado, né? Obrigado, Tiziane. Inclusive, no crédito rural hoje, uma das modalidades é recuperação de área degradada, Davi. E tem muita gente pegando crédito de recuperação de área degradada. Ou seja, eu tenho um produtor que tem uma área dele que está degradada, ou uma área que ele, por exemplo, ele há uma área que é de floresta que ele tirou e ele quer recuperar. E ele tem crédito para isso hoje, tá? Tem crédito para isso e tem gente pegando crédito. Não é tanta gente, eu acho que deveria ser até mais, mas já tem um número considerável de produtores buscando crédito não só para recuperar a terra degradada, recuperar a área que foi desmatada, como hoje o que mais tem é recuperação de pastagem. Muito, muito, muito investimento em recuperação de pastagem, entendeu? Então, é algo que, assim, o que nós vamos impedir é algo que não está dentro da conformidade legal e que não é só o Banco Central. O Banco Central só está consolidando. Por exemplo, o indígena ele pode fazer o crédito rural na terra dele, como tem crédito rural. Tem uma classificação no Sicor, eu sou indígena. O banco botou lá e confirmou a informação. Se a área dele for área indígena, o crédito vai entrar normalmente, porque ele é uma pessoa autorizada a fazer o crédito na área dele, entendeu? E manejo de unidade de conservação federal é o que mais tem. Tem muita operação de manejo de unidade de conservação federal. Tranquilo, todas as operações. O que nós queremos é fazer a separação do que efetivamente não se pode ser feito do que pode ser feito. É isso. Bacana, obrigado, Cláudio. Eu estou vendo que tem várias perguntas com quase a mesma conotação parecida com a pergunta que eu fiz. Eu vou dar uma resumida e vou explicar para vocês que estão ouvindo para deixar bem claro. Aqui o Leandro pergunta, de uma forma geral, essas observações dizem respeito a operações subsidiadas? Então, deixa eu fazer um fecho nessa dúvida, que eu estou vendo que tem muita gente com dúvida nesse sentido. Para você que é um credor, gestor de crédito, banco, indústria, etc., que concede crédito, vamos pensar da seguinte forma. Inicialmente, o Banco Central está colocando em prática o Burô Verde, ele está diretamente relacionado ao crédito rural, porque o Banco Central tem o controle e a gestão sobre os bancos que fazem financiamento no crédito rural, e quem não se enquadra não pode financiar no crédito rural, é uma linha subsidiada, ponto. Isso é uma coisa. Outra coisa, bancos, financeiras, FIDICs, CRAs e etc., que estão com uma gestão de riscos de crédito e vão ter acesso a essas informações em breve, eles poderão sim bloquear financiamento de clientes que não estejam regulados de acordo com a lei, eles poderão criar um alerta, eles poderão criar um commitment, pegar um comprometimento do cliente para regularizar a área e continuar financiando. Não significa que nesse momento vai se cortar o crédito de quem não está regularizado. É um primeiro passo que nós estamos dando para uma condição que vai regularizar muita gente no mercado. Então, sim, um banco que dá o crédito rural
vai olhar para essa ferramenta, não está regularizado, ele não pode conceder o crédito rural. Esse é um ponto. Se o mesmo banco está financiando este cliente numa outra plataforma, ele pode olhar para a mesma informação, ele pode até conceder um crédito, condicionando algumas situações, como, por exemplo, um comprometimento de regularização dentro de 1 ano, 6 meses, uma safra, 2. Vai chegar um dado momento que, ao meu ver, as portas vão começar a fechar. Porque o banco que está dando financiamento, ou o FDIC, ou investidor, ou seja quem for, ele vai começar a se preocupar que, olha, eu só vou pôr meu dinheiro aqui naquelas condições que estão absolutamente regulamentadas de acordo com a lei. Quem não estiver se enquadrando depois desse período, eu não vou poder mais financiar. Porque a preocupação de todo credor, no final do dia, qual que é? Imagina alguém que não está regulamentado, produz, vai vender o produto e a trade não compra porque está plantado, colhendo de uma área não regulamentar, ele não tem para quem comercializar e no final ele não vai ter como vender para pagar. Um dia isso vai acontecer. Hoje já está acontecendo na pecuária, é muito claro que muitos não conseguem a comercialização na pecuária ou comercializar soja ou milho de áreas que foram desmatadas e etc. no bioma amazônico. Num dia, pessoal, esse cerco vai fechar. E o primeiro cerco está no quesito crédito, de se preocupar que gera dinheiro. Então, é basicamente isso que eu queria dar um wrap-up nessa dúvida do Leandro, que tem várias perguntas semelhantes, para mostrar para vocês aonde nós vamos chegar com tudo isso e o tamanho da importância desse Burô Verde para o mercado de crédito. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe. Não seria bom começar a exibir do produtor rural uma escritura contábil com um balanço demonstrativo de resultado, entre outros? Eu concordo, Felipe. Aí eu poderia colocar isso até mesmo aí na condição do Renato aí da Brain, se ele tem alguma opinião a respeito. A pergunta é, não seria bom começar a exibir do produtor rural uma escritura contábil, como balanço demonstrativo, resultados, entre outros, para entrar no resultado? O que você acha, Renato? Ô, Davi, uma excelente pergunta, e eu acho que essa informação é o sonho de praticamente todo credor, né? Todo mundo que vai conceder crédito, ele quer saber qual que é o balanço do produtor para entender o quanto que ele pode conceder de crédito, tá? Falando com o chapéu da Brain aqui, tá? A gente sempre pensa em alternativas escaláveis, tá? E sempre que a gente precisa de uma informação do produtor, a gente acaba que não consegue ter uma escala relevante, tá? Dentro do nosso escopo de tecnologia, a gente tem trabalhado nesse sentido, tá? E tentando entender qual que é o potencial de receita bruta e receita líquida daquele produtor através de tecnologia. Então, observando as propriedades que eles possuem, as propriedades próprias, o que eles plantaram, se eles performaram bem nos últimos anos, custo médio produtivo da região, tá? Com isso a gente consegue entender qual que é o potencial de receita bruta e consequentemente, potencial de receita líquida, tá? Se o produtor informar, ótimo, tá? É uma informação extremamente relevante, mas a gente sabe que para escalar isso no Brasil, tem mais de 6 milhões de produtores, não é um desafio tão fácil. Bacana, obrigado, Renato. Está acabando o nosso tempo, mas tem umas perguntinhas tão interessantes aqui que eu não resisto de colocar. Cláudio, fala alguma coisinha rápida da pergunta do Guilherme em relação a condições que podem envolver fraude por conta do produtor na documentação e etc., do que pode acontecer e de que maneira que isso poderia ser contido através dessas bases de informações. Nós temos só um minuto, Cláudio. Interessante, Davi. Assim, a documentação e a fraude, ela normalmente acontece lá na ponta quando ele vai em alguém buscar o crédito, que ele não apresenta a documentação para o banco, para o Banco Central, ele apresenta a documentação nas instituições ou quem está operando. Agora, o Birô ele vai trazer a facilidade de que algumas informações elas vão ser checadas. E quanto maior a quantidade de informações forem checadas, melhor.
Hoje no Birô, assim, hoje no crédito rural em si, o nosso sistema já checa cerca de 1.300 informações imputadas, tá? Vou dar exemplo de uma situação muito simples e que a gente checa normalmente. O produtor insere lá o que ele vai plantar e qual é a área e quanto que ele espera ter de receita. Nós temos uma faixa de crítica nisso hoje, de alguma coisa. Se for algo totalmente distoante, aí devolve para a instituição. Essa informação está certa mesmo? Isso aqui está correto? Porque, assim, nós temos algumas informações, nós temos uma faixa de valores. E essa faixa a gente devolve e pergunta, olha só, isso aqui realmente está certo? A ideia do Birô, com relação às informações, é continuar fazendo o mesmo que nós já fazemos hoje. Imputa a informação e devolve para ele. Olha, a princípio, essa operação não pode ocorrer, não, porque ela está na área do 0 a 1. Ou se não estiver na área do 0 a 1, olha, essa informação essa operação tem coisas aqui que estão fora do padrão. Nós já fazemos algumas críticas hoje. O que nós vamos melhorar é fazer críticas mais focadas na sustentabilidade, mais focadas na área de poder ou não poder utilizar aquela área para aquele cultivo. É isso que vai rodar. E o mais importante, o produtor é o dono da informação. Hoje ele só compartilha com outra instituição financeira, mas em breve ele vai poder compartilhar com qualquer um. Qualquer um ele vai poder dar as informações. Essa ideia que o Renato falou é interessante. O ideal é que o Brasil todo tivesse balanço de todos os produtores. Nós não temos. Mas se você tiver como fazer informações outras, olha, esse produtor, ele todo ano tem uma produtividade X, ele há 10 anos ele opera nessa área, ele paga todo ano o crédito dele. Então, para o credor, dá um certo conforto em saber que aquele produtor, de uma certa forma, ele está conseguindo entregar o que ele se demanda a fazer quando ele pega crédito. É isso. Bacana, obrigado, Cláudio. Nós temos aí dezenas de perguntas. Eu vou pedir desculpas a todos, porque o tempo está realmente estourado, mas todas as perguntas serão respondidas por escritos pelos palestrantes aí, os profissionais, para ajudar a esclarecer esses pontos. Realmente fica muitas dúvidas na mesa, mas uma coisa não temos dúvida, como eu já comentei, o cerco está fechando. Nós temos que fazer acontecer. Nós, da área do agronegócio, temos obrigação de conduzir, ensinar, mostrar o caminho, pegar onde tem problema, fazer o produtor enxergar, entender esse compromisso e, de uma certa forma, aquelas empresas que estão envolvidas na concessão de crédito, já é mais do que o momento de começar a olhar com mais carinho esse papel para ver se realmente está valendo a pena financiar esse cliente. Prática já de mercado de vários anos nas emissões de CPR, a gente olha para ver se tem reserva, se tem ilegal, se tem algum problema. Isso já é praticado há muitos anos. Agora, nós temos que descer um pouco mais a fundo para olhar com mais cuidado tudo isso e não ter mais riscos do que o que nós já estamos correndo. Eu agradeço aí a todo mundo pela participação, pelas perguntas, pelos debates. Foi muito interessante. Acho, na minha opinião, que cabe até mais um outro webinar para aprofundar um pouco mais esses debates. É muito esclarecedor e, com certeza, isso ajuda. Eu passo a palavra aí para o César, para dar as palavras finais. Por enquanto, muito obrigado pela participação. Um abraço a todos. Obrigado, Davi. Acho que assim, super obrigado a todos do lado de cá. Eu acho que o papo fluiu super bem. Até passou rápido aqui essa 1h30. Mas muito obrigado a todos aqui, a todos os que participaram também, né, com as perguntas. Eu acho que contribuíram enormemente para o debate. Acho que a gente pôde enriquecer muito esse entendimento sobre essa regulação nova. E eu pensei algumas coisas aqui que eu acho que é interessante a gente pontuar, né, como resumo da conversa. Assim, acho que o primeiro ponto é o que o Cláudio falou, né? Não se está criando exigência nova aqui. Eu acho que esse é importante até para a audiência que está do lado, de repente, como produtor, né, ou ligado mais à produção, entender que aqui não está se inventando mais burocracia ou mais regra. Acho que aqui o papo é transparência, e transparência é extremamente importante para o mercado, principalmente o mercado financeiro, que ele vai permitir uma segmentação, né, de perfis que é extremamente valiosa para o investidor, para o credor,
Porque o credor não quer risco zero, o credor quer saber medir o risco, né? E em função do risco vai ter bolso, vai ter capital para diversos destinos. Né? Então, assim como a gente está falando, que eu acho que essa segmentação ela vai favorecer não só a reconhecer quem já está em compliance, quem já está direitinho, mas vai abrir oportunidade também da gente enxergar quem não está, mas que pode ter capital disponível para eles entrar em conformidade. Né? Então, acho que é muito benéfico isso para o mercado. Enfim, eu acho que a gente tem um caminho de glória aí pela frente, porque eu acho que o Brasil precisa disso. O Brasil é a maior potência em biomassa, né, em economia verde que existe. Então, acho que foi muito valioso o papo aqui. Essa troca de informações é extremamente benéfica, acho que independente dos setores que a gente representa aqui, a transparência no mercado, né, e assim, essa informação vai ajudar todos nós nos posicionarmos perante os negócios, perante os desafios, e só posso agradecer a vocês mais uma vez. Quero convidar vocês, aproveitando o QR Code aí na tela, para vocês responderem nossa pesquisa sobre o evento. Tá? Eu acho que vocês vão contribuir muito, quem está participando aí, para que a gente desenvolva conversas tão interessantes como a de hoje, talvez até continuando a de hoje, né, Davi, que eu acho que ainda tem tema, ainda tem assunto para a gente. Então, por favor, contribuam, né, e agradeço muito a participação de todos e desejo um bom dia a todos aí. Obrigado. Obrigado a todos, agradeço a oportunidade e a disposição se quiserem fazer mais e mais discussões a respeito disso. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos. Acho que foi uma oportunidade única, né, da gente discutir em primeira mão esses temas e também fico à disposição aí para a gente debater e conversar muito mais, que tem assunto, hein? Tem mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Um grande abraço a todos. Bom dia.